Salve, meus queridos e amados irmãos, estamos mais uma vez aqui nesta semana, reunidos com o Tiago, com o Robson e comigo aqui, para mais uma série de respostas. Tem muitas dúvidas, nós temos muitas perguntas ainda em atraso, mas aos poucos elas vão sendo postadas, respondidas e postadas. E precisamos ter fé e confiança. Nós desejamos para vocês sempre aquilo que há de melhor nessa vida. E vamos às perguntas, meu querido Robson. Vamos lá, então, para as perguntas. Eu já ia apertar o botão errado aqui. Eu ia parar a gravação. Ainda bem que é a tempo, eu vi, senão não é esse botão aqui, é outro botão. Tem uma pergunta do Flawless Félix, bem direto para ti, Jordelei. Jordi, há alguma razão energética ou espiritual específica para você ter escolhido São Paulo para viver hoje? Obrigado. Não teve nenhum um ponto específico em relação aos trabalhos do portal. Nenhuma. Foram questões pessoais mesmo que me trouxeram a São Paulo. Eu estava desempregado, né, em Santa Maria, e lá eu não conseguia focar em trabalho algum, porque eu acabava meio que fazendo um faz-tudo. E era babá, era trader, era enfim, pedreiro, era encanador, eu fazia de tudo, né? E acabava não focando em nada. Então, nesse ponto, o Tiago aqui, ele me fez o convite, Jordelei, vem para cá, vamos fazer alguma coisa, vem conhecer São Paulo. Aí eu vim com o Bruno passar uma semana, a gente passou aqui em São Paulo, e aí todos os dias, né, enquanto o pessoal dormia e descansava, eu e o Tiago, a gente ficou conversando sobre possibilidades, e aí o Tiago tinha uma surpresa, ele tinha um apartamento aqui já para que eu morasse, que é esse que eu estou aqui. E então a gente fez um contrato, tudo, e eu acabei vindo para cá e tá uma maravilha. E o trabalho espiritual progrediu muito, coisas que com certeza em Santa Maria não teria avançado no ponto quanto avançou agora, né? Muito bem. Uma outra pergunta que aparece muitas vezes, e vamos ver o que vai sair de resposta. A Elisa Carline perguntou o seguinte: Você sabe me dizer qual a colônia espiritual que existe na Cordilheira dos Andes? Minha querida irmã, eu entendo a importância e a necessidade de saber isso. Porém, eu nunca perguntei aos mentores sobre colônias espirituais. E se perguntasse, eles falariam, mas eu, Jordelei, não vejo a necessidade dessa informação, porque deixando muito claro que isso, às vezes, essa minha postura acaba prejudicando muita gente, né? Em termos desse tipo de conhecimento. Eu estou tão preocupado no trabalho que nós temos que realmente fazer, que é resgatar o máximo possível de espíritos, de pessoas, levar auxílio ao máximo de espíritos e pessoas, e estar sempre à disposição de tentar produzir essa reforma íntima tão necessária em nós, né? Ou seja, em mim mesmo, que eu saber o nome das colônias espirituais não me agrega no meu trabalho, na minha necessidade. Então eu não trago essa curiosidade aos mentores. O que eu peço a eles é, tá, como que eu posso melhorar isso? Como que eu posso melhorar aquilo? Como que eu posso ajudar essa pessoa? Como que eu posso ajudar esse espírito? Então, esse é o tipo de questionamento que eu levo aos mentores, e não por saber qual é as colônias espirituais. Eu compactuo, né, porque é um direcionamento do portal, esse valor que a gente tem aqui, sobre focar mais em ajudar, enfim, tudo mais. Mas eu vou dar uma ajuda. E eu vou dar uma ajuda porque
eu me deparei esses dias com um vídeo, e eu já vou falar onde vocês encontram. Um vídeo que o rapaz, o autor do vídeo, ele pegou, acho que todas as obras espíritas e fez um compêndio de todas as colônias espirituais já citadas nas obras. Então dá meia hora de vídeo dele explicando várias colônias que já foram citadas em várias obras. Enfim, é bem bacana o trabalho que ele fez. E eu estava lendo os comentários, né, para entender o que talvez tenha motivado a ele fazer aquele esforço todo, né? Porque, meu, imagina, você tem que correr atrás de um monte de obra para juntar tudo e colocar tudo num vídeo só. E eu vi uma resposta de uma pessoa lá, que ela disse o seguinte, ela fala, olha, eu sei que isso é curiosidade, mais ou menos assim, tá, gente? Mas é tão reconfortante saber sobre as colônias, porque para quem não acredita em vida após a morte, o que acontece conosco após a morte, esse assunto ele traz um alento para o coração, porque a gente consegue entender e materializar na nossa cabeça para onde a gente vai. Eu achei legal, falei, realmente é válido, né, o esforço do cara para fazer isso aqui, porque é bacana, né? Às vezes a gente fica condenando, e é uma coisa nossa também, eu tô fazendo uma meia-culpa aqui. Alguns tipos de assuntos, mas às vezes são esses assuntos que acabam abarcando a pessoa para a espiritualidade e para o desenvolvimento de um processo um pouco maior. Então, se você quiser saber, entra no canal Espírita e digita lá colônias espirituais. Você vai se deparar com um vídeo de mais ou menos 30 minutos, onde ele coloca, acho que todas as colônias que já foram citadas em obras. Acho que é tudo do Brasil, tá? Acho que não tem nenhuma citando fora daqui, mesmo porque a maior parte da literatura espírita foi desenvolvida aqui. Está sendo. Mas tem aí, tá lá, tem bastante. O que a gente escuta, eu não escuto de verdade igual a Jordelei escuta, né? Mas o que a gente escuta das leituras dos livros é que para cada espírito encarnado tem 4 ou 5 que estão desencarnados e que estão na região da psicosfera da Terra, né? Então o astral da Terra tem 4 vezes o número de espíritos do que estão encarnados, né? Encarnados era 8 bilhões e um tanto, então deve ter entre 32 e 40 bilhões de irmãos, né, que estão no plano espiritual em volta da Terra. E, é claro, esse tanto de gente tem que estar em algum lugar, né? E esse algum lugar são as cidades de lá, né? Se a gente pega um paralelo, né, das colônias como sendo cidades lá do espaço, né? Então é a mesma coisa da gente perguntar assim, na Cordilheira dos Andes tem cidades, né? Na Índia tem cidades? Na China tem cidades? Tem. Então, no astral desses lugares também tem colônias, né? Só que as colônias podem não ser tão iguais às nossas, igual tem cidades que são de um jeito, dependendo da geografia, né? Em outros lugares, a geografia é totalmente diferente. E pode ser que a cidade tenha uma estrutura diferente, né? Uma distribuição diferente, uma condição econômica diferente, porque ela também tem economia, né? Tem bônus horas, tem pagamento, tem produção, tem trabalho, tem tudo isso. Então essas coisas todas também vão fazer parte da descrição geográfica do plano astral, né? Mas acho que a gente pode pensar mesmo, né, como disseram os meus colegas aqui, o consolador, né, o sentimento de consolação é saber que eles estão lá e que os nossos familiares que estão lá, eles, né, habitam um lugar que às vezes é melhor do que a gente está aqui, às vezes não é tão melhor, mas eles são cuidados, né, e são amparados igualzinho a gente é. E que quando a gente for para lá, nós vamos ser recebidos por essas pessoas, né? E é isso. Eu não sei se a gente saber o nome exato da cidade é tão importante mesmo, né? Igual Tiago e Jordelei falaram. Existem as cidades lá. A gente não saber o nome delas não quer dizer que a gente não vai ou vai para lá. Exatamente. Exatamente. Tem um outro ponto também que a gente não pode esquecer, que é a questão da etnia, né? Da crença. Então as comunidades, elas vão, uma comunidade como o nosso lar, por exemplo, a gente não vai encontrar ela sobre os Himalaias, por exemplo, nem sobre a Cordilheira dos Andes, onde a cultura é diferente. Mas assim como nós também não vamos encontrar comunidade nenhuma parecida com a comunidade que tem sobre a Amazônia. E a Amazônia pega 3 países, né? Então,
são ambientes diferentes que dependem muito dos espíritos que ali estão. Isso aí. Uma outra pergunta recorrente que sempre aparece, tinha tempo que eu não fazia, mas vou refazer porque surgiu justamente agora. A Iva Roberta Bonfatti, ela disse o seguinte: eu acordo todos os dias às 3 horas da manhã. Só durmo de novo se tomar remédio. Muitas pessoas dizem o mesmo. Será que não tem uma resposta espiritual para isso? Deve ter, mas precisaria ir pesquisar muito a fundo o seu caso específico, né? Porque todo mundo não vai ter a mesma resposta, assim como todos não têm a mesma causa. Então, se pegasse especificamente o seu caso, poderia sim chegar a uma resposta. Uma das coisas que eu gosto de reforçar e dizer é que a noite é da espiritualidade. À noite a espiritualidade está solta mesmo. E por quê? Porque nós estamos mais calmos. E parte da espiritualidade que está solta somos nós mesmos, né? A gente se projeta, sai do corpo, então a gente está... À noite tem muita movimentação espiritual, muita mesmo. E as últimas horas, né, das 2 a umas 5 horas da madrugada, é geralmente o horário de maior movimento, porque está se aproximando a luz do sol, e a luz do sol inibe muitos trabalhos, muita movimentação energética. Então, à noite tem, mas veja que muitas vezes o nosso corpo se condiciona a algumas coisas. Se eu colocar o despertador sempre para 7 horas da manhã, vai chegar um momento em que o meu corpo vai acordar 7 horas da manhã mesmo quando não tiver o despertador. É um condicionamento. E a pergunta, talvez, que tem que se fazer, será que não existe um condicionamento seu para as 3 horas da madrugada? Que horas vai deitar? Porque, ou seja, tem muitas coisas que dá para fazer, dá para perguntar na questão física mesmo. E por que tomar remédio melhora? Quais são os pensamentos que tem quando acorda? Você acorda cansada? Você acorda ativa? Ou seja, tem tantas perguntas para as questões espirituais. Mas à noite mas tem muito espírito por aí, sim. Quer complementar, Robson? Eu quero complementar, estava esperando para ver se você ia falar uma coisa, né? Eu acho que existem na internet, né, alguns autores, algumas pessoas que falam sobre essa questão do horário. Geralmente são as mesmas pessoas que falam sobre números repetidos, né? Ah, toda hora você olha no relógio e vê 22 e 22, né? Então tem um significado na cabeça das pessoas. E esse horário de 3 da manhã, segundo, né, esses mesmos autores, seria o horário onde tem mais espíritos densos ou mais espíritos desejando mal, soltos, né? Ou fazendo mais estripulias, porque esse horário seria mais favorável para isso. E aí, se você acorda muito esse horário, quer dizer que você tem uma sintonia, né, com essas pessoas. Eu vejo até o contrário. Eu acho que se você acorda é porque você está fugindo deles, né? Que eles estão lá tentando fazer algum tipo de movimentação e você resolve acordar, e o corpo é um refúgio, né? O corpo, ele é um local seguro para a gente quando tem alguma coisa que está desagradável para nós, em termos de astral, né? Então, se a gente for procurar uma resposta sobre o astral, tem essa crendice. Eu vou chamar até de crendice, porque eu acredito que isso não tem uma prova que é isso. As pessoas falam as coisas como se fossem verdades tão absolutas, né? Que às vezes a gente acaba acreditando também. E você vê que mesmo sobre Cristo tem tantas crendices, né? Ah, Cristo nasceu no dia 25 de dezembro, né? Cristo recebeu ouro, mirra e sei lá o que de presente. Será que recebeu, né? Onde que está registrado essas coisas, né? A data de nascimento dele a gente sabe que foi mudada, né? E por aí vai. Então essas coisas tem muito de a gente refletir antes de assumir como uma verdade, né? Boa, Robson, você falou um negócio que eu lembrei aqui. Na verdade,
com relação à questão da moça, pode ser N fatores, pode ser muito, muito provável que seja um fator fisiológico. A gente sabe que o ciclo do sono, ele dura em torno de 90 minutos, né, 1h30. E aí você precisa entender que horas que você vai dormir, quantos ciclos de sono você tem, como é que estão funcionando as ondas alfa, beta do seu cérebro, tudo isso você pode acompanhar de forma clínica, com um especialista, enfim, tudo mais. Mas para vocês terem ideia de como que a crendice que o Robson citou é tamanha, se a gente pegar pela lógica, e eu já vi sensitivos sérios falando a respeito disso, uma gente séria mesmo. Na verdade, na madrugada, quando a psicosfera, né, da nossa região ela fica mais leve. Justamente porque as pessoas estão dormindo. E elas deixam de pensar besteira, fazer besteira o tempo inteiro. Que é o que a gente sabe fazer, né? O que a gente mais sabe fazer é fazer besteira, é brigar, é discutir, tá com a cabeça pensando um monte de coisa, fazendo fofoca, brigando no Twitter, enfim, fazendo um monte de coisa. Mas nesse horário a psicosfera ela tende a ficar mais leve, justamente por conta disso. E muitos médiuns sérios gostam de trabalhar na madrugada justamente por conta disso. Então, se vocês acompanham médiuns sérios, vocês vão ver nos relatos deles, nos trabalhos deles, que eles falam que geralmente eles deixam para trabalhar de madrugada, porque é onde a sensibilidade está um pouco mais aflorada, né? Então fica mais fácil você receber as coisas porque tem menos ruído no ar. E fato curioso, assim, né? Já que estamos falando de curiosidade. Todas as vezes que eu mais vi movimentação de espíritos, assim, desses pouquinho mais que assustam, e são uma das coisas boas, porque há um tempo atrás todo espírito feio que me assustava eu achava que era ruim. Hoje eu sei que nem todo espírito feio é ruim, né? Só a roupagem que ele está usando para aquele trabalho, que é o caso dos guardiões, né, dos Exus, dos pombogiras. E porque não é nada bonito ver eles, mas nada mesmo, assim. E o trabalho deles é geralmente das 11 às 2 da madrugada. É o horário mais forte, assim, sabe? Então, ninguém fala desses horários, né? Pois é, ninguém fala desses horários. Todo mundo fica na sensação do horário mal ser outro, não é? Tem uma... Agora eu tava lembrando o Pedro, ele assiste muito esses videozinhos de como que é popular, a mulher do espelho, tem essas crendices populares aí, né? A mulher de branco. A mulher de branco. Vaso, né? A mulher do vaso. Tem esses negócios que não pode falar 3 vezes, sendo que no espelho, não pode isso, não pode aquilo. E eu lembrei que tem uma dessas brincadeiras que diz que tu não pode fazer não sei o que às 3 horas da madrugada. Então pode ser que seja daí essa vertente aí, porque tem essa crendicezinha aí e que é balela, assim. Sim, eu acho que pode ser isso. Para quem é novato no canal e está caindo de paraquedas, Pedro é o filho do Jordelê. É verdade. O meu Pedrinho. Muito bem. Acho que a gente pode encerrar esse vídeo, então. Podemos sim. Queridos irmãos, né, obrigado, né? A gente tenta responder o máximo possível e da forma mais descontraída possível. Porque nós todos aqui acreditamos que a espiritualidade é muito leve e eles gostam dessa simplicidade e dessa leveza. Então a gente trata a espiritualidade com muita seriedade, mas de uma forma muito leve. Então, desejamos muita luz, desejamos muita paz e que Deus ajude sempre a todos nós. Bons sonhos também, né? Bons sonhos. Bons sonhos. Se acordar de madrugada, põe o fonezinho, tá playing no vídeo do portal ou no vídeo do Jordelê. Ajuda pra dormir, é bom? Põe no preces, faz uma oração. Faz uma prece, ajuda essas coisas. Eu faço isso quando eu acordo de madrugada. Põe lá. Eu durmo rapidinho, hein, galera? Fica a dica.